Alô? Oi, eu tô aqui. Oi, tá bom, Marina, tô pronto. A hora que você falar, a gente começa. Ok, a Tá, gente está aguardando um minutinho, o pessoal está chegando, a gente vai tá, você aguardar vai fazer até primeiro, às primeiro 16. você vai falar, vai comentar, vai apresentar, né? É isso? Isso. Todos já estão nos ouvindo. Vamos dar Tá. um salve aqui, boa tarde, pessoal. Está chegando, o pessoal chegando aí. Já estamos com 50 pessoas e subindo. Bem Não, tô legal. tranquilo, tô tranquilo. Só tô Aguardar acertando mais aqui um esse fone de minutinho. ouvido aqui. Vai se acertando aí. Vou aqui. A gente, a gente não está acostumado com essas coisas, então fica um pouco hum, brigando um pouco com isso. Olá, pessoal que está chegando. Só mais um minutinho para a gente começar. A gente tem gente de tudo que é lugar aqui hoje, Marcelo. É, São Paulo, tem gente do Paraná, tem gente do Mato Grosso. facilita, A gente está com um pessoal bacana aqui. essa ferramenta ela é boa, né? Ela é fácil para todo mundo participar, né? É uma coisa É boa, muito legal, muito. muito. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar. Eu queria dar um olá a todos, agradecer a participação de todo mundo nesse segundo fórum de agroecologia aqui de Assis e região. Eu queria fazer um agradecimento bem especial à SEAMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente e da Agricultura, Fábio Nozak, agradeço você, ao Pedir, a Mari, Marisa, a Natália, todo o pessoal que está aqui atrás para fazer isso tudo rodar e funcionar. E eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Marina Pascon, engenheira agrônoma, sou especializada em agricultura orgânica e biodinâmica, e eu fui convidada para mediar hoje esse dia, essa tarde desse fórum, que traz o assunto que mais foi pedido dentre a enquete que foi feita pela Secretaria do Meio Ambiente, e foram colocados diversos assuntos, e esse foi um dos assuntos mais pedidos para ser trazido aqui hoje, tá? E então a gente vai falar hoje a respeito de como é que a gente convive de bem com aqueles animaizinhos, insetos e doenças que muitas vezes a gente chama de pragas e doenças. Não são bem assim, e o Marcelo vai explicar por quê, tá? E eu queria dar uns recados aqui hoje, então, para antes da gente começar. Bom, a gente vai ter certificado, tá? E vão ter algumas regrinhas para o certificado. O pessoal vai colocar aqui no nosso chat aqui, eles vão colocar quais são as regrinhas para o certificado. Então, que as pessoas precisam se inscrever no evento, daí elas precisam ter no mínimo 75% de inscrevimento no evento. E aí, então, vai ter um formulário que vai ser preenchido por vocês. Esse formulário vai estar disponibilizado aqui no chat também, tá legal? Vocês têm que preencher esse formulário até o dia 2 de agosto, às 20 horas, para poder receber o certificado, tá? Essa tarde de bate-papo com o Marcelo também vai ser gravada e depois vai estar disponível no YouTube do canal da SEAMA, tá? E vai estar colocado também aqui no chat para vocês poderem ver mais tarde ou divulgar com alguém, ok? Bom, eu vou pedir, a gente desliga aqui os microfones, né? E para que a gente possa pegar as perguntas que vocês queiram fazer, nós vamos pedir para vocês fazerem as perguntas aqui no chat, depois a gente vai ler no final para o Marcelo, para ele poder ir respondendo os questionamentos que vocês têm, tá?
Eu vou fazer o possível para não pular nenhuma pergunta. Se repetirem, eu resumo em uma e a gente toca o barco, tá? Eu queria apresentar agora o nosso convidado de hoje, que é o Marcelo Sambiase. Ele é um produtor orgânico e biodinâmico de olericultura e fruticultura desde 1990. Ele é instrutor do Senar, nos programas de formação profissional em olericultura orgânica, tomate orgânico, agricultura orgânica e nutrição biológica de plantas cultivadas. Né? Ele é membro da Associação Brasileira da Agricultura Biodinâmica, membro do NEA, da Serra da Mantiqueira, que é o Núcleo de Estudos Agroecológicos, que é vinculado à Universidade Federal de Lavras, CNPq e a Associação Biodinâmica de Botucatu, em São Paulo. Marcelo, você está com a palavra, bem-vindo. Para a gente é uma honra ter você aqui. A gente sabe do seu trabalho incrível, o microfone é seu. Obrigado, Marina. Eu também fico feliz de ver alguns amigos aí, as caras conhecidas aí, o Vô tá aí, né? O Gui, muitas pessoas aí, o Xará por aí também. Então, pessoal, e aí, bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Fabiano Sambiase, né? Sou de Araraquara, interior de São Paulo, e estou na agricultura desde que nasci. Tenho 59 anos, né? E nasci na roça, no sítio, e eu nunca fiz outra coisa a não ser trabalhar com agricultura, tanto como produtor, como instrutor, e colaborando com os órgãos de pesquisa, né? De toda forma assim que a gente acaba se envolvendo, né? Então, esse tema que o pessoal me pediu para comentar e passar um pouco essa experiência, eu fiz uma opção de passar aqui para vocês de uma forma, um relato, né, do que eu vivi nesses anos todos como agricultor. Eu pensei muito que, de repente, poderia fazer algumas apresentações, colocar alguns slides, fotos, mas esse tempo é muito curto, né? Uma horinha aí, uma hora muito reduzida. E, na verdade, assim, o que me inspirou e o que me deixa à vontade é falar um pouco tudo que a gente viveu com relação a isso, né? Então, inicialmente, contextualizando um pouco essa situação aí, dessa caminhada, como eu disse, eu nasci e cresci numa propriedade na década de 60 aqui em Araraquara, que produzia citros, abacate, tinha frango de corte, tinha frango de poedeira, tinha leite, tinha tomate, tinha arroz. Era uma propriedade diversificada, onde todas as atividades da propriedade eram integradas e aonde uma dava suporte para a outra, e a gente não tinha, naquele tempo, muito essa dinâmica da agricultura de insumos, né? Então, as adubações eram pouquíssimas, pulverizações também eram muito poucas, e a gente foi crescendo assim. A nossa atividade era o dia a dia, era trabalho, era manejar as roças. Depois a gente vai para a cidade estudar, e acabei indo estudar agronomia em Lavras, aonde, quando eu me formei, acabei a faculdade em 87, a gente resolveu, eu decidi falar, não quero ser agrônomo, não. Eu quero ser um produtor rural, voltar para a roça. É lá que eu gosto, é isso que eu gosto de fazer. E aí, então, a gente foi, né, voltamos para o sítio, e eu falei, bom, a propriedade é bem localizada, era na cidade, e eu falei, agora eu sei como trabalhar com uma agricultura de tecnologia, eu acabei aprendendo muitas coisas, vou aplicar tudo isso. Então, escolhi, né, a horticultura e a fruticultura como atividade para começar. Então, em 87, a gente, já conhecendo as novas técnicas da olericultura, que era a formação de mudas em bandeja, cultivo em estufas, né? Já as irrigações já estavam diferentes, irrigação de gotejamento.
Então, a gente implementou tudo isso na propriedade, entramos em produção, tivemos excelentes resultados, tudo dentro do modelo convencional, como a gente aprendeu na faculdade, né? E estava tendo de tecnologia sendo divulgado por todos os órgãos de extensão rural. E aí a produção foi ótima, foi excelente, colhemos bem. No outro ano, a gente continuando, começou a aparecer um probleminha, depois 2 probleminha, 3 probleminha. No terceiro ano, a gente tinha um caminhão de probleminha. E a produção difícil da gente conseguir tirar, aonde as pragas e as doenças acabaram tomando conta da lavoura, né? Aí eu falei, bom, deixa eu voltar lá para a faculdade e pedir socorro, né? Vamos pedir socorro de novo lá. E voltei para conversar com vários professores em várias universidades o que é que estava acontecendo. Porque o meu tomate estava tendo vira-cabeça, estava tendo nematóide, o pepino tinha muita doença de fungo, muita leandra, muito oídio, enfim. Doenças, pragas não faltavam mais, né? E a gente não conseguia aquele produto bonito mais. Aí os professores falaram, mas Marcelo, você não pode plantar tomate no mesmo lugar, você tem que trocar de lugar. Aqui você planta tomate uma vez, depois você tem que mudar de lugar. Eu falei, puxa vida, professor, mas eu fiz uma estufa, né? Como que eu vou mudar a estufa de lugar, né? Ela é grande, ela é de estrutura metálica, né? E hoje eu não tenho mais uma estufa, eu tenho umas 6 estufas, né? Minha propriedade é bem localizada, eu não gostaria de mudar de lugar, não tem um jeito para a gente continuar produzindo, né? Então, aí o professor pegou, virou e disse assim, não, porque as doenças do tomate vão contaminando o seu solo, e toda vez que você plantar uma roça nova, ela vai contaminar, as doenças estão lá. E eu falei, tá bom, então eu tenho esse problema da doença. Aí eu tenho o problema de análise de solo. Eu fiz uma análise de solo e meu solo está com todos os nutrientes. Eu estou aí com uma saturação aí, né, absurda, acima de 95%, né? Então, eu tenho excesso de nutrientes, todos os nutrientes estão em excesso. Como que eu faço para tirar esse excesso de nutrientes? Ou, se não for para tirar, como é que eu faço para continuar adubando a terra? Porque eu só aprendi que colocar adubo nas terras que faltavam, né? Agora, essa está sobrando, eu devo adubar ou não? Aí os professores me responderam, nós também não sabemos, Marcelo. A gente também aprendeu igual a você, a gente aplica a mesma coisa que você. Aí eu falei, tá bom, professor. E o nematóide? Eu estou com nematóide também nas estufas, né? O que acontece? Como é que eu controlo? Aí ele falou, você pode usar brometo de metila, né? Eu falei, mas brometo de metila não é proibido, professor? Ele falou, mas você consegue comprar ainda, né? Aí, bom, as 3 perguntas, meus 3 problemas, né, que eu tinha, saí sem a resposta. E, tipo assim, bom, o que eu entendi disso é que essa agricultura, esse modelo, essa forma de trabalhar tem um prazo de validade, e que é no máximo 3 anos, e que isso funciona numa agricultura itinerante, que é numa agricultura nômade, que tem que ir trocando de lugar. Mas eu não queria sair de onde eu estava. Isso já era 1990, a gente já tinha grandes compromissos de mercado, já entregava em Ceasa de São Paulo, de Campinas, de Ribeirão Preto, a gente já tinha mais assim, áreas grandes plantadas, funcionários, contas, financiamentos, tudo que um produtor tem direito a ter, nós tínhamos, né? Então, nós tínhamos lá conta para pagar, nós tínhamos praga, nós tínhamos doença, nós tínhamos que enfrentar mercado, nós tínhamos frete. E aí, num dia desse daí, o gerente do banco falou assim, Marcelo, preciso falar com você, né? Falei, puxa vida, né? Chegou o dia, né? Vai. Fui lá, né? Já preparado. E aí ele falou, olha, você gostaria de conhecer sobre agricultura natural? Eu falei, o que é isso, né? Agricultura natural? De uma fundação Mokichi Okada, da Igreja Messiânica. Eu falei, puxa vida, na hora, quero conhecer, né? De repente, ele me prorroga
os financiamentos, né? Vou agradar o gerente. Falei, claro que eu quero ver, né? E aí, então, eu tive a felicidade de conhecer, né, a questão do assunto que, para mim, até então, era totalmente desconhecido, que era os micro-organismos na agricultura. Então, até 90, a gente não tinha conhecimento de trabalhar a parte biológica no nosso solo, na nossa plantação. E aí veio o pessoal da Fundação Mokichi Okada e gostei, falei, eu vou fazer um teste, vou experimentar isso. Comecei a experimentar, começou a dar certo, começou a mudar as coisas na estufa, né, na nossa plantação. E, junto disso, né, chegou também com a fundação a professora Primavesi, falando que o nosso solo estava compactado, né? E eu falava, mas, professor, essa terra está fofa, olha aí, acabei de passar enxada rotativa, está um pó essa terra. Ele falou, essa terra está compactada, você não pode passar enxada rotativa, você não pode passar arado, você não pode passar grade. Eu falei, mas como é que eu planto, então, né? Isso daí para a gente, né? E ela falava, olha, e começou a trazer essa visão para a gente, né? Da terra, o que é o solo vivo, porque até então para nós era um solo simplesmente era para sustentar a planta, era mineral e não tinha, né? Nenhuma relação de troca com a planta, né? Bom, então aí a gente falou, bom, eu já não tenho saúde, alguma coisa já não tenho saída, já algumas coisas aí estão dando certo, vamos continuar. E aí, então, ela trouxe para a gente também a visão da teoria da trofobiose, né? E a gente, então, começamos assim, como que nós vamos colocar isso em prática? Porque, beleza, já apresentaram o problema, a gente já testou coisas e viu que dá resultado. Mas como colocar isso em prática? A gente plantava mais ou menos em torno de 16, 18 mil mudas de alface por semana. Cultivava 70 mil pés de tomate. Tinha 2 hectares de estufa de cultivo protegido, eram 20 mil metros quadrados, mais 2 hectares de área aberta, 16 funcionários. Então, a gente falava assim, como que nós vamos fazer tudo isso daí, né? Beleza, então, isso tudo foi uma grande busca, foi um grande caminho, um grande aprendizado, mas nunca perdendo foco, nunca perdendo o que ela mostrou para a gente, e muitas vezes a gente não sabia como fazer, mas a gente tinha que fazer. E as pragas e as doenças, né? E aí tinha um amigo que estava sempre junto, né, no mesmo empreitada com a propriedade dele, que era o Marcelo Iafuso, né? A gente também tinha um agrônomo, um técnico amigo nosso, o seu Fernando Tanuri, que sempre estava com a gente, também ensinando sobre inimigo natural, controle biológico, deficiências nutricionais. Então, com isso, a gente, né, falou assim, bom, vamos fazer, né? Vamos enfrentar, né, a onça aí. E a gente começou a observar que as pragas, as doenças sempre estavam presentes na nossa lavoura, mas a gente tinha colheita, a gente não tinha mais prejuízo, a gente não devia mais para o banco, a gente não tinha mais financiamento. Acabava o ano, estava 0 a 0, não tinha dinheiro sobrando, mas não tinha dívida para pagar. Então, a gente falou, ó, enquanto a gente está no 0 a 0, nós podemos continuar, porque se a gente saiu, está no 0 a 0, um dia a gente pode ficar melhor. E aí foi esse caminho, foi mais ou menos assim, até 96, mais ou menos, quando a gente conheceu a biodinâmica, o pessoal de Botucatu, fomos lá para Botucatu fazer os cursos, de novo encontramos a professora Primavesi como professora do curso lá para a gente, ficamos lá um ano estudando lá e conhecendo uma outra visão, uma outra perspectiva, né? O estudo do fenômeno, porque a gente se perguntava, né? Da onde que vem essa praga, da onde que vem essa doença, né? A gente não entendia isso. Mas, enfim, nós estávamos sobrevivendo. Aí, no ano 2000, eu fui estudar biologia. Resolvi fazer biologia aqui em Araraquara, na Uniara, e produtor. E comecei a estudar biologia. E, de repente, eu vi o seguinte,
nossa, a biologia não tem praga e doença. A biologia tem uma cadeia alimentar, é um ecossistema, onde cada um tem uma função, cada um tem a sua especificidade. E aí começamos a observar que os insetos, né, na cadeia produtiva, os insetos, as pragas que nós tínhamos, né, os fungos, as bactérias, todos aqueles problemas eram recicladores. E a teoria da trofobiose também falava isso, né? E aonde, né, a vida em função da alimentação e que uma planta ela é atacada, entre aspas, quando ela não está conseguindo consolidar o seu metabolismo, a sua síntese de proteína. Então, nós temos a proteossíntese e a proteólise. Então, quando ocorre proteólise, sobram os radicais livres, aminoácidos, açúcares, substâncias que são alimentos, né, dos recicladores. Então, isso trouxe para a gente também, né, uma grande, assim, alívio, puxa vida, então nem tudo está perdido. Se a planta fizer proteína, então quer dizer que eu tenho uma chance melhor, a praga, a doença, não vai atacar a minha planta, porque eles são só recicladores. Se eles estão atacando a minha planta, eles são saprófitas, só comem matéria orgânica e estão comendo tecido que já morreu. Tecido que já morreu num ser que produz energia, é essencialmente produtor de energia, né, é um tecido que não tem mais função, ou já cumpriu a sua função. Então, quer dizer que esse reciclador, né, ele está, na verdade, limpando a planta, né? Ele não está querendo matar a planta, né? Ele não está ameaçando a planta, ele só está atacando, atingindo as partes da planta que não tem mais utilidade. Então, aí foi que a gente se deu conta, né, de que a gente estava trabalhando errado e que a gente estava perseguindo a praga e a doença e esquecendo da saúde da planta. Então, a gente falou, olha, não adianta, né, a gente combater praga e doença, mas como que eu posso dar saúde para a minha planta? E aí a gente mudou o nosso foco do trabalho, né? E a partir de 2000, então, a gente começou a trabalhar o que é saúde, né? O que a gente entende por saúde? Muitas vezes a gente vai buscar saúde através de um médico, né? Porque o médico entende-se que ele estudou saúde, mas, né, ou o agrônomo também deveria ter estudado saúde de planta, né? Mas aí a gente chega lá e vê que, na verdade, ninguém estudou saúde, só estudaram pragas e doença mesmo, né? E que esse termo pragas e doença não é um termo, é um termo humano que está relacionado a dano material, dano econômico, prejuízo, porque a gente tinha todos os insetos lá e não tomava prejuízo. Então, nós não tínhamos praga e doença nas nossas lavouras, mesmo tendo trips, pulgão, vira-cabeça, traquinose, septoriose, requeima, e assim vai, né? Então, essa discussão fez com que, então, a gente, né, começasse a entender o que é saúde na planta, né, o que é saúde. E a gente chegou lá, professora Primavera de novo, planta doente, solo doente, Marcelo, né? E aquela famosa frase que ela trouxe para a gente, né? Quando as pragas e doenças invadem seus campos, eles somente vêm como mensageiros do céu para avisar-lhes que o seu solo está doente, né? Que é uma sabedoria Veda aí muito antiga. Eu falei, nossa, a planta está sendo atacada, a planta está doente, então eu tenho que tratar meu solo. E agora, né? Então tem que melhorar. Mas como que é um solo? O solo, ele está doente, se ele está doente, ele também tem saúde, então, né? Porque só seres vivos podem ser saudáveis, saúde ou adoecer. Então, meu solo é vivo. Mas se ele é vivo, ele tem que respirar, né? Porque todos os seres vivos respiram. O solo respira, então vamos ver. Não, ele respira. Tem trocas de gases, oxigênio, CO2? Tem. Mas então ele tem que expandir, ele tem que contrair, ele tem que expandir, ele tem que ter um batimento. Então, a questão
da biodinâmica do fenômeno, trazendo que o nosso solo também se contrai, se expande, né? E aí falou, bom, se ele é vivo, ele tem que ter proteína. Então, onde está a proteína do solo? E aí chegou um professor, um alemão, o Edwin Scheller, trazendo o trabalho que ele pesquisou durante 25 anos, o humus, né, do solo em vários biomas, em vários países, na Europa, na América Latina, na América Central, lá na Islândia, e ele encontrou, né, o humus do solo, que estudando, ele identificou uma proteína, que era uma proteína formada por 16 aminoácidos. E esses 16 aminoácidos se distribuem da mesma forma no globo inteiro. Então, a gente pensou, puxa vida, inclusive esse trabalho, a Associação Biodinâmica tem publicações sobre esse trabalho. Então, a gente pensou, nossa, então a Terra inteira, a parte úmica, a parte, né, quando um solo está saudável, ele faz proteína, e a proteína é a mesma no mundo inteiro. Então, ele é um organismo vivo. Nós estamos vivendo dentro de um organismo vivo, né? A Terra é viva. Então, nós temos que conhecer quais são os seus processos de saúde, né? Porque o adoecimento é a falta da saúde, a falta dos processos de saúde. É isso que a gente começou a entender, que os recicladores, as pragas, o adoecimento é um processo de restabelecer, busca restabelecer novamente os seus processos de equilíbrio, né, de saúde, o princípio da homeostasia. Bom, então, tudo isso, pessoal, foi aquilo que motivou, né, a gente mudar a nossa perspectiva, mudar como que a gente pode estar enxergando diferente. Então, nós vimos que o errado não era a natureza, o errado não eram as plantas, né? O errado era a nossa interpretação do que estava acontecendo na nossa propriedade. E entender que o maior trabalho do agricultor, além do seu ambiente, é também o manejo do solo. Aonde que nós vamos trabalhar? Se a gente vai plantar alface, se a gente vai plantar tomate, se a gente vai plantar uma fruta, o que a gente faz? Qual que é a primeira atividade? É mexer com a terra. Como que eu mexo? Como é que eu diagnostico meu solo? Como é que eu recupero? Como que ele está com o seu estado de saúde? Bom, então, a partir de 2002, né, o Senar foi convidado para fazer parte de um grupo para construir um curso de formação profissional, aonde deveriam formar profissionais para a agricultura orgânica, trabalhadores, produtores, estudantes de agronomia, quem fosse tivesse interesse. Então, nós tivemos que desenvolver uma metodologia. Falamos para o Senar, olha, se não for fazendo, não dá para aprender agricultura orgânica, né? Então, tem que ter a parte teórica e tem que ter a parte prática. E aí nós precisamos de um método, de um sistema de plantio que traga saúde para o solo. Então, esses programas de olericultura orgânica, que começou em 2002, hoje tem 18 anos, né? Que a gente pratica, nós somos mais de 30 instrutores hoje no estado de São Paulo. Tem também o programa de tomate orgânico, onde tem mais de 10 anos, desde 2007, né, que começou o programa de tomate orgânico, e que, então, esses instrutores enfrentam, né, o desafio de chegar em qualquer propriedade. A gente, pelo Senar, trabalha, não, assim, a regra do Senar quer que a gente trabalhe em áreas onde tem agricultura convencional, para demonstrar para os agricultores as técnicas da agricultura orgânica. Então, como que nós vamos trabalhar iniciando no solo? Então, a gente foi entendendo que o solo tem uma estrutura física e que essa estrutura física dele adequada, né, ele tem uma estrutura que indica o seu estado de saúde,
ele tem uma composição química, ele tem minerais, então ele tem ali uma parte mineral, que essa parte mineral, estando equilibrada e tendo os nutrientes necessários, né, vão nutrir a planta, que eu não preciso ficar fazendo grandes aportes, trazer adubos, né, de outro lado do mundo, que a gente sempre pensou assim, se o problema está aqui, é aqui que está a solução também. Então, a gente, às vezes, só ainda não encontrou a solução, mas que ela está onde está o problema, com certeza. Porque se aquilo não for problema, a gente não precisa se preocupar, porque não tem solução mesmo. Então, não é problema. E todo problema tem solução. E está tudo no mesmo lugar. Então, esse desafio, a gente, então, foi entender também a parte biológica do solo, estudar, né? E a gente encontrou um universo muito grande, né? Um universo assim absurdamente assim inexplorado, e a gente falava é a caixa preta, né? E ninguém consegue entender o que é essa parte biológica aí, mas a gente consegue avaliar os resultados, entender quando um solo está bom, quando a atividade biológica está tendo, quando não está tendo, porque o solo, como ser humano, também tem os seus indicadores de saúde, né? Então, eu tenho temperatura, eu tenho aroma, eu tenho coloração. Da mesma forma, a gente também tem diagnósticos simples do solo, que a gente possa estar vendo se aquele solo está ativo, está biologicamente ativo ou não. Bom, então, logo depois disso, os cursos começaram, né, e a gente também se baseou, né, então, ensinar os agricultores as técnicas de captura, de trabalhar essa parte biológica, compostagem, bocache, biofertilizante, tudo isso. Depois, a adubação verde é o nosso pé de cabra. Então, nós precisávamos de alguém para mexer a terra, a gente precisava de um arado, a gente precisava da grade, a gente precisava da rotativa, mas que realmente conseguisse construir o solo corretamente. E a gente entendeu que só as raízes das plantas é que sabem fazer isso, né? Raiz é quem faz o solo. A parte mineral, com a associação das raízes, é o que constrói, né, realmente esse organismo solo e que tem as suas atividades. Então, a adubação verde, o mix de adubação verde, ou coquetel, como era chamado, né, era a parte essencial para que a gente começasse a transformar esse solo. As correções agronômicas necessárias, dentro dos parâmetros agronômicos também, né? Ensinando a análise de solo também, porque a gente também viu que a agronomia tem todo esse conhecimento, está dentro da universidade tudo isso. Apenas a leitura e a interpretação que é diferente. E aí, por final, a cobertura morta, palhada, né? A temperatura do solo, como a gente falou, e começamos a plantar. E aí, nos primeiros anos, todo mundo surpreendeu, falou, nossa, não tem praga, não tem doença. Está difícil de dar aula de praga e doença, porque as plantas não têm praga e doença. Aí o pessoal fala, mas é porque vocês estão plantando na melhor época do ano, né? Vocês não estão plantando na época ruim do ano. Ué, mas por que existe plantas que vêm bem numa época? Por que antes eu tinha um cronograma de plantio? Qual que era a melhor época adequada para uma planta ou para outra, né? Eu tinha uma sazonalidade de produção. Por que não pode ser assim? Se a minha planta vem bem naquela época do ano, porque tudo é favorável para ela ser saudável, por que eu vou desprezar isso? Por que eu vou ter que produzir numa época que adoece aquela planta, que estressa aquela planta, que causa injúria naquela planta? Porque dá dinheiro naquela época, Marcelo. Eu falei, então dá dinheiro, né? Então, beleza. Então, se eu quero conhecer um pé de alface, eu preciso esquecer que ele conhece dinheiro, que quando eu planto alface, eu colho alface, eu não colho dinheiro. Se eu plantei tomate, eu colho tomate. Se eu plantei pepino, é pepino, laranja, laranja. O que dá dinheiro é vender tomate, vender alface, vender coisa. Então, não é o tomate que vai me dar dinheiro. Então, se eu quero deixar o meu tomate saudável, eu tenho que esquecer essa parte econômica. Mas não quer dizer que eu tenho que desprezar, porque eu preciso viver disso. Eu preciso produzir.
Mas aí eu vou ter que ter uma estratégia de mercado, eu vou ter que saber vender. Não importa, né, se eu vou ter que vender aquilo caro, eu tenho que me virar. Né? E a gente viu que na agricultura orgânica a gente ficou muito tempo, né, parado na comercialização. Os produtores demoraram muito para se envolver com a comercialização. Ficaram realmente na sua propriedade, na sua batalha, na sua busca de estar produzindo, corrigindo, enfrentando todas as dificuldades e não foram para o mercado, né? E aí a gente enfrenta uma grande dificuldade por isso, né? Mas, enfim, hoje, né, é outro assunto isso, e a gente vê por que naquela época do ano, naquele solo, eu não tenho pragas e doenças, e numa outra praga eu não consigo produzir porque está cheio de praga e doença. O que eu não estou entendendo disso? Né? O que eu não estou conseguindo enxergar na planta? Então, isso, né, foram dando os caminhos, porque com esses cursos do Senar, que a gente realiza de 100 a 150 turmas por ano, de 15 a 20 pessoas, e já são aí 18 anos fazendo isso, então nós temos aí mais de 1.800 repetições no mínimo, mais de 2.000 repetições. E em todo tipo de solo do estado de São Paulo, em todas as altitudes, em todas as condições, seja lá onde for, e a gente vê que em todas as condições, usando o mesmo conceito, aquelas ferramentas que é o manejo, né? Uns podem ter um resultado um pouco melhor, outros um resultado pior, mas todos conseguem atingir o seu objetivo, que é passar esse conhecimento aos produtores. Então, hoje são mais de 40 mil pessoas que passaram pelos cursos do Senar, né, e vivenciaram um pouco dessa experiência aí. Não é perfeita, claro, não é perfeita, mas levanta essa questão, né? Praga e doença. Qual é a verdadeira importância da praga e doença? Como conviver com as pragas e doenças? Eu não sei quantas vezes eu cheguei num lugar e todo mundo me perguntando o que eu faço com a formiga? O que eu faço com a formiga? Como que mata a formiga? Eu falei, matar a formiga é fácil. Tem martelada, sapatada, você pode ir lá e dar um tapa na formiga, né? Matou ela. Mas a questão é, por que você quer matar a formiga? Né? Não, porque ela está comendo minhas plantas, está acabando com tudo. Eu falei, bom, mas a sua planta já está morta, a formiga está tentando reciclar, está tentando salvar a sua planta. A formiga é uma agricultora, né? Inclusive, hoje é o dia do agricultor, né? É isso, se não me engano, né? Maravilha. A formiga deveria estar nesse dia, ser o símbolo desse dia, porque ela mexe a terra, ela planta a semente, ela fertiliza o solo, coloca os nutrientes no lugar certo, cultiva fungo, leva a matéria orgânica, planta, poda as plantas, né? E a gente vê que as florestas, os cerrados nossos aqui do interior de São Paulo, né, são puro formigueiro. As formigas plantaram as florestas de novo, né? Então elas estão cultivando a natureza, né? Mas se ela está atacando a sua planta, né, fazer o quê, né? De repente, então pergunta: por que a sua planta está enfraquecida, está adoecida, né? Então talvez você esteja manejando errado, você não está entendendo a sua planta, né? Bom, e isso daí, pessoal, foi parar, né? Em 2013, foi parar na Serra da Mantiqueira. Em 2002, eu adquiri uma propriedade na Serra da Mantiqueira e comecei a praticar, eu queria muito praticar o sistema agroflorestal, que eu fiz, aprendi com o Ernest, né? E me apaixonei pelo sistema agroflorestal, e aí eu falei, eu quero fazer agrofloresta. E aí eu adquiri uma área na Serra da Mantiqueira, em Bocaina de Minas, Santo Antônio do Rio Grande, numa propriedade que está a 1.200 a 1.700 metros de altitude, borda do Parque APA Mantiqueira, borda do Parque Nacional do Itatiaia, né? E aí a gente, então, cheguei lá naquele lugar e falei, vou fazer agricultura aqui. E aí vou lá e faço uma análise de solo. Faço uma análise de solo, foi a pior análise de solo que eu vi na minha vida. Nunca tinha visto uma análise de uma terra tão fraca, tão pobre na minha vida. Aí eu falei, e agora, né? Como é que faz? Só samambaia. Aí eu falei assim, pasto de bezerro durante muitos anos, com rabo de burro, fogo. E aí eu falei assim, puxa vida, só que eu vou calcarear isso aqui, vou ter que arar isso aqui, vou ter que incorporar isso.
E aí, olhando as árvores em volta, olhando toda aquela região, plantas maravilhosas, plantas realmente exuberantes, uma floresta linda. Eu falei, poxa vida, essas plantas não sabem que essa terra está fraca, essas plantas aí não estão sabendo que essa terra está ácida, né, que não tem fósforo, que o V por cento estava em 23, né? E eu falei assim, nossa, essas plantas sabem. Quem sabe se eu não plantar e não contar para minhas plantas também, né? Elas não vão saber, né? E fiz isso, né? Fizemos, sim, os berços, uma pequena correção, colocamos matéria orgânica, colocamos pó de rocha, colocamos um pouco de calcário, colocamos também um pouco de termofosfato, plantamos, e para nossa surpresa, né, as plantas vieram bonitas. E as plantas são maçã, pera, pêssego, ameixa, caqui, uva, kiwi, oliveira, café, citros. E nas entrelinhas a gente cultiva batata, gengibre, batatinha inglesa, gengibre, feijão, ervilha, lentilha, milho, alcachofra, as hortaliças, o tomate, o morango, e deixando a floresta crescer. Então, isso, pessoal, trouxe um outro aprendizado para nós, que ali naquele sítio de 25 hectares, onde a gente cultiva 10 hectares e tem mais ou menos 5.000 fruteiras, aonde a gente começou a buscar trabalhar somente com aqueles 90% do que tinha na propriedade, manejando a biomassa e entendendo em altitude ali, a 1.400, 1.500 metros de altitude, qual é o efeito do clima. A gente plantar um feijão a 1.500 metros de altitude é totalmente diferente, viu, Laércio, do que plantar em Guaíra aí, a 400, 500 metros de altitude. Né? A gente vê que o feijão a 1.500 metros de altitude, você tem que segurar ele, senão ele cresce demais, produz demais, né? Então, assim, o clima, o efeito do clima sobre as plantas, né? E surpreendeu demais a gente, né? Bom, então, com isso, veio o NEA, que é o Núcleo de Estudos de Agroecologia, né? Que é um programa do CNPq, que começou para formar esse ponto de encontro entre a universidade, a extensão rural e os produtores e a comunidade, para que elas possam juntas discutir e encontrar, colocar os seus problemas e todos juntos encontrar a solução. E o sítio Araucária virou a unidade de referência, né, desse trabalho, onde a gente, então, fez alguns trabalhos de doutorado, de mestrado, de TCC, para comprovar, fazer medições do manejo do sistema que a gente estava conduzindo. Hoje, o sítio faz 9 anos que está em produção, né? Ele produz, as frutas todas continuam sadias, se desenvolvendo bem, frutos de qualidade, e aí a gente pensa, quantos insetos tem num sistema agroflorestal? Quantos fungos estão ali num sistema agroflorestal? Qual é a diversidade que a gente tem, né, num sistema desse, né? Muito maior do que numa monocultura, por exemplo. E aí a gente leva a gente a pensar assim, nossa, mas eu tenho muito mais praga e doença aqui no sistema agroflorestal do que no monocultura. Por que as plantas aqui estão sadias? Por que as plantas aqui não são atacadas? Né? Então, isso tudo fez com que a gente começasse realmente a mudar o nosso conceito. E agora, recentemente, em 2018, começou a chegar, então, para a gente essa questão dos micro-organismos, das bactérias promotoras de crescimento, né? E que são as bactérias endofíticas que se associam à planta, nutrindo, trazendo substâncias, trazendo nutrientes para a planta e criando na planta, né, essas condições de saúde e de desenvolvimento. E também, junto com isso, a homeopatia, né, onde a gente começou a estudar, né, através, né, da homeopatia, essa questão dos princípios e dos conceitos, né, da cura, o que é a verdadeira cura, né? Então, eu combater sintomas, eu fazer a supressão de sintomas, não é curar a planta. Jogar lá um produto
e aquela praga sumir lá não quer dizer que eu resolvi o problema, não quer dizer que eu curei a planta. E a homeopatia, né, ela junto, no seu princípio, ela visa curar. E curar é você restabelecer a energia vital da planta, a vitalidade da planta, né, e que o adoecimento é a falta dos processos, né, de saúde que correlacionam-se com o seu ecossistema. Então, são os processos fisiológicos dos seres vivos com o ambiente, né? Nós viemos aqui, nós chegamos aqui para ser saudáveis. A gente não tem motivo para escolher o adoecimento, né? Mas o adoecimento passa a ser um equívoco, porque algum processo, né, fisiológico foi quebrado com essa relação do ambiente. Bom, pessoal, vocês viram que tem duas coisas que eu faço, duas coisas que eu não sei fazer. Uma é mexer com esses negócios de internet, essas coisas todas aí, e a outra é falar pouco, né? Então, porque o assunto realmente é complexo, ele é muito extenso, ele é longo, e eu acho que assim, a gente tem que repensar, assim como, né, foi repensado todo a questão da revitalização do solo, a remineralização do solo, essas descobertas que a agronomia está trazendo para a gente, o pó de rocha, a rochagem, trabalhar com essa novo tipo de correção, o plantio direto, a palhada, a biomassa verde, o biológico. Nós estamos passando por uma revolução muito grande na agricultura. E a gente está vendo que esses conceitos também estão sendo aplicados em áreas de grandes culturas, de monocultura, muito extensas, e também estão dando resultado. Então, eu acho que assim, a gente tem que reavaliar o que é a saúde, buscar os processos de saúde, né? Então, quando a gente está trabalhando a saúde da nossa propriedade, do nosso ambiente, do nosso solo, né, a gente vai ver que esses seres que são chamados de pragas e doenças nada mais são do que os lixeiros, né, do planeta. A Primavera já falava isso, né? E aí é que nem a gente chegar, o lixeiro vir tirar o lixo da nossa casa e a gente bater no lixeiro, né? Então, na verdade, essas pragas, eles estão reciclando, eles estão fazendo, né, a limpeza da planta. E aí, uma vez lendo também algumas coisas do Mokichi Okada sobre a visão da doença, então a gente pensa assim, bom, a planta é um ser produtor de energia, fotossintetizante, e sem as plantas a gente não teríamos alimento, nós somos consumidores. Então, a nossa cadeia alimentar está dividida assim, entre os produtores de energia, os consumidores de energia e os recicladores. E aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, dos recicladores, né? Como que é, qual que é o setor, o órgão, né? Excretor da planta, né? Por onde que ela excreta as suas substâncias? Por onde que ela joga fora aquilo que é indesejado dela, né? E aí eu comecei a procurar, não achei, né? Gostaria muito de que fisiologistas aí me mostrassem, né? Ou assim, tipo, me explicar, porque todo lugar da planta é síntese. Ela só sintetiza. Ou ela está fazendo fotossíntese, ou ela está fazendo açúcar, ou ela está fazendo alcaloide, ou terpenoide, ou é exudado. Todas as plantas da planta são relacionadas à síntese. E o lixo dela, quem que tira? Aí a célula vegetal, a gente sabe que as plantas são seres que são realmente extremamente fortes, porque vêm para realmente se adaptar, né, a qualquer condição, porque é um ser que tem uma única célula, é um tipo de célula vegetal, e que se adapta a diferentes situações, né, sofrendo diferenciação celular, e a gente estudou que todo o lixo da planta vai para um local, ela tem uma lixeira dentro da sua célula, né? Então, ela guarda aquele lixo que está ali dentro, que são aquelas substâncias que não tem mais função nela, né? E alguém precisa vir recolher. Isso pode ser um sugador, pode ser um mastigador, pode ser um raspador, né? Pode ser um cortador, pode ser um fungo, pode ser, né, um reciclador, tem que ser um reciclador. E aí, nesses 30 anos
de agricultura praticando isso, né, a gente observa que faz 30 anos que a gente está produzindo e os insetos não incomodam mais a gente, né? Quem entrou na agricultura orgânica e começou a praticar a agricultura orgânica, né, ele vai chegar no momento, ele vai falar assim, e a formiga? Fala, a formiga não faz nada, é minha companheira, eu estava tão sozinho aqui, agora eu venho trabalhar, ela está aqui comigo, mas ela não corta mais minhas plantas. Ela sai daqui e vai cortar o mato lá fora, né? Então, são N, assim, vamos dizer, muitos depoimentos, muitas vivências, porque a gente trabalha com algo vivo, que você pode fazer, experimentar, né? Nós não trabalhamos com uma ideia teórica, nós não temos que interpretar, nós temos que produzir o alimento. E fato e contra os fatos não tem argumento, né? Bom, pessoal, eu falei bastante, né? Eu acho que eu vou agora ver com a Marina, né? Se se está na hora de ouvir um pouco, né? Eu caí aqui. Oi, pessoal. Oi, Marcelo. Não, pode continuar. Você ainda tem mais uns 10, 15 minutos para falar e depois a gente abre para perguntas. Eu vou falar de novo. Muita gente entrou, então muita gente não me conhece. Eu sou Marina Pascoa, estou aqui mediando hoje o Marcelo, incrível, com esse relato maravilhoso. E vou dar um salve aqui, aproveitando essa chamadinha sua, que hoje é o dia das agricultoras. Do agricultor, né? Então, essas mulheres incríveis na agricultura, esses homens incríveis que trazem o alimento para a nossa mesa. Exatamente. Então, isso é super importante ser dito, né? Eu queria dar um outro recadinho. Você está aí como Damares, mas eu quero explicar que Damares provavelmente é o nome da pessoa dona dos Famatibu. A Damares é minha esposa. Isso. Então, dá esse recadinho aqui também. Vou dar um outro recadinho, pessoal. Tá rolando um sorteio lá no Insta, um sorteio de ervas medicinais. Então, quem quiser no Instagram do Seama, seama.assis, vai lá, fala um olá para concorrer, enfim, a Associação Pro Azul de Cândido Mota que está doando. Marcelo, continua, tá ótimo. A gente tem poucas perguntas por enquanto. Tá. Por favor, dá seguimento, tá? E aí depois a gente então, entra para a pergunta. Então, eu queria chegar no ponto final, né, fundamentando um pouco isso que a gente falou, de uma introdução que tem no Manual de Fitopatologia, volume 1, vocês podem procurar lá, a natureza da doença, né? E eu recebi isso daqui, né, muito bacana, né, de um amigo do homeopata, o João Nabuco, né, que faz um grande trabalho aí de homeopatia. Eu tenho trabalhado muito com ele, e a gente, assim, está apaixonado por esse mundo aí, né? O mundo realmente é um mundo de muito amor aí. Então, ó, a introdução, no Manual de Fitopatologia, volume 1, a natureza da doença. A doença é o tema central da fitopatologia, um fenômeno exclusivo dos seres vivos. E como tal matéria de estudo da biologia, a ciência da vida, entre as diferentes especialidades da biologia, está a patologia, que é a disciplina através da qual os princípios básicos que caracterizam a natureza da doença são elaborados. A patologia, a exemplo da fisiologia, trata do estudo das funções ou processos vitais dos seres vivos, sendo que a diferença entre as duas disciplinas está no seu enfoque. A fisiologia, como frisou Batman, não é o Batman, não, é o Batman, busca o entendimento dos mecanismos que levam à competência funcional plena dos seres vivos, enquanto a patologia procura elucidar o que acontece quando os sistemas vivos não são capazes de manter a competência funcional em sua plenitude. Então, veja que a diferença, né, da fisiologia para a patologia, um estuda a competência dos processos funcionais de saúde da planta, e o outro é quando esses processos não estão ocorrendo. Então, a falta, né, a razão da falta desta competência funcional é a doença,
cujo conceito deve ser aplicado para todos os seres vivos, plantas, animais e o próprio homem, nos diferentes ramos da patologia, fitopatologia, medicina veterinária e medicina humana. Esses ramos, por outro lado, desenvolveram-se independente como disciplinas aplicadas, cada um com suas particularidades práticas, tendendo a diminuir a visão da patologia como uma ciência básica geradora de fundamentos teóricos comuns a eles. Estas duas visões, a teoria básica científico-biológica, por um lado, e a prática aplicada ou agronômica, por outro, aliadas à complexidade dos sistemas vivos, trazem à tona algumas questões quando se discute o conceito de doença dentro da área vegetal, refletindo pontos de vista diferentes, às vezes até conflitantes. Ao tentar definir doença, os fitopatologistas esbarraram em algumas dificuldades, entre elas, como estabelecer os limites entre o que é normal ou sadio e o que é anormal ou doente, como separar doença de uma simples injúria física ou química, como separar doença de praga ou de outros fatores que afetam negativamente o desenvolvimento das plantas, como aceitar que fatores do ambiente, como falta d'água, possam causar doenças. Então, pessoal, veja que isso que a gente está falando está na agronomia também, né? Então, essa questão da quebra de processos de saúde gerando a doença. Então, na verdade, o que nós temos é saúde. A doença é simplesmente uma falta do processo da planta de se relacionar com aquele ambiente. E aí eu tenho mais uma outra coisinha aqui para a gente colocar, né, que o João, né, mandou aqui, que é na homeopatia, né? Então, assim, o que é a doença, né, que é do Manual de Fitopatologia? O aspecto clínico considera as doenças como um estado resultante dos processos fisiológicos anormais, que se manifestam visualmente através do aparecimento de sintomas. Então, sintoma não é doença. O pulgão não é doença, é sintoma. A antracnose é sintoma. Então, tudo aquilo que a gente observa, a gente só consegue ver sintoma, a gente não consegue ver o processo que está quebrado na planta. Mas, através da totalidade dos sintomas, é que a gente vai procurar entender, né, como a gente restabelecer a saúde do nosso sistema e da nossa cura. E, na homeopatia do Samuel Hahnemann, que de 1750 lá, a mais alta e única missão do médico é restabelecer a saúde nos doentes, que é o que se chama de curar. Então, com isso, né, pessoal, eu acho que, assim, ficar falando muito aí depois, eu ficar repetindo sobre isso, mas eu acho que, assim, a gente, né, tem que olhar esse problema de uma forma diferente. Imaginar que o nosso planeta, a nossa vida, né, o nosso sistema, ele é um sistema que veio e que tem saúde, já é a natureza nossa ter saúde. Se por algum momento nós perdemos a saúde, é porque nós estamos quebrando algum processo. Então, se a gente olhar, né, que o sintoma, ele é um aviso para a gente, ele é o espelho da doença, que não adianta eu querer ficar suprimindo, combatendo os sintomas. É claro que eu também tenho que, né, ser ponderado nisso, porque tem a parte comercial que a gente também é dependente, né? Então, mas é como a gente fala, na agricultura orgânica é um caminho. A gente começa e vai evoluindo aos poucos, né? Então, quanto mais eu pratico, mais eu aprendo, mais eu domino, mais a minha propriedade se equilibra, mais eu vou conseguindo dominar. Porque não é um conhecimento novo, mas é uma forma nova de ver a vida. É uma forma nova, porque nós aprendemos a enxergar, né, as nossas relações com esse mundo baseado em conflitos, né, em medo, em ataque, em defesa, né? Usamos isso o tempo todo. Então, e de repente a saúde e a harmonia é o processo natural nosso. Então,
o que nós temos que aprender novamente é como que a gente pode mudar a nossa perspectiva em relação a isso. E é isso que a biodinâmica traz para nós, a mudança de perspectiva, né? A você observar isso. Com relação a receitas, existe mais de 1000 receitas, né, livrinhos de receita que a gente tem na internet, que tem no mapa, o site do Ministério da Agricultura tem as fichas agroecológicas, toda a Emater tem excelentes publicações, a CAT, todo mundo tem publicações excelentes de receitas contra as pragas e doenças. Então, o que eu digo para todos os meus alunos, para coisa? Se você fez um bom trabalho de solo, se você cuidou muito bem da sua planta, você pode escolher qualquer receita que tiver nos livrinhos que elas vão funcionar. Agora, se você não cuidou do teu solo, não fez o seu dever de casa, não respeitou a sua planta, não observou a saúde da sua planta, nenhuma receita vai funcionar, porque nem o veneno que mata todo mundo funciona. Isso é uma outra questão que a gente coloca aqui. Naquele tempo lá atrás, quando a gente plantava laranja, nós tivemos laranja até 1900, década de 90, a gente fazia 2, 3 aplicações de defensivo no pomar de laranja, e que era contra o ácaro da leprose, né? E hoje eu vejo a citricultura fazendo 50 pulverizações, né? Se pulveriza uma vez por semana um pomar de laranja. Eu vejo assim que se eu produzia laranja lá atrás, né, com pouquíssimas pulverizações, e hoje o número aumentou e as pragas também, então não está dando certo, não está funcionando. Ficar pulverizando não funciona. Por que a gente não pensa nisso? Né? Então, eu só penso num veneno mais forte e aumentar o número de aplicações. Por que eu não faço? Se você está fazendo alguma coisa e aquilo não desaparece, está dando errado, não é o caminho. E é isso que a gente está tendo um grande exemplo aí com esse grupo do gás, né, que é lá da soja, lá do Goiás, lá, dando o maior exemplo, né, e grandes culturas, e o pessoal corajoso mesmo, enfrentando isso aí, ó, parabéns para eles, eu admiro eles, né, e entrando e mudando, assim, uma coisa radicalmente e tendo sucesso. Bom, pessoal, então, assim, o recado que eu queria passar, um pouquinho dessa experiência nossa, né, é isso daí. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo. Eu tenho algumas perguntas aqui, nós temos 4 perguntas, e eu vou colocá-las uma a uma para você agora. E se isso for o suficiente, Tá você bom. ainda tem mais tempo livre. Então, eu vou começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Gabriel da Silva. Ele faz a seguinte pergunta: além dos insetos, tiveram plantas espontâneas que demonstraram a saúde do solo? Se sim, quais foram elas? Lá no começo você fala que os insetos dizem quais são os problemas do solo. Não, claro, né? As plantas espontâneas para a gente é o nosso grande guia, né? Então, assim, lá no nosso trabalho do NEA da Mantiqueira, lá, quando a gente pegou o sítio lá, era só samambaia. Então, as plantas, né, todas as plantas, né, a professora trouxe isso para a gente, das plantas indicadoras. Então, eu tenho as plantas que indicam as condições do meu solo. Então, tem aquela terra que está sem oxigênio, que está dura, tem a terra que está com o pH alterado, ou uma deficiência mineral, um nutriente que, na verdade, está indisponível, né? E a samambaia, lá na nossa região, é uma das piores, porque ela indica, né, alumínio, né, acidez no solo, baixa fertilidade. E aí, né, a gente pensou, bom, se a samambaia também indica isso, também aprendemos com a professora que ela é a planta sanadora. Se ela está lá, por esse motivo, ela está corrigindo esse motivo. Então, vamos fazer da samambaia o nosso adubo verde. Então, quando nós começamos a manejar, a gente roçava a samambaia, começamos a plantar e começamos a deixar e trabalhar sempre num arranjo produtivo. Então, no nosso arranjo de fertilização do solo, a gente plantou os verdes, plantamos as frutíferas
e no meio das ruas, nas entrelinhas, então nós fomos cultivando feijão, cultivando batata, usando a samambaia como adubação verde. Depois que a gente cultivava, é claro que nesse período era inevitável que a gente mexesse com a terra. Só que a gente mexeu ou com um boi ou na mão mesmo, com enxadão. Manual, porque lá no sítio nunca não tem trator, nós não temos mecanização. Então, é tudo feito manual mesmo ou animal. Aí a gente, então, plantou e depois que a gente tirava a nossa cultura, nós entrávamos com maçã verde, né, adequado para a época do ano. Normalmente a gente usou lá no inverno ervilhaca, nabo forrageiro, aveia, e no verão a gente deixava o mato, deixava a biomassa como um sinalizador disso que você falou, né, para a gente entender o que é que estava mudando no nosso solo. Nos 3 primeiros anos, a samambaia insistia em voltar, mas aí a gente viu que a samambaia foi diminuindo, foi trocando os matos, aí começou a sair outros matos de folha larga, e aí, conforme a fertilidade do nosso solo mudou, né, a gente, no 6º ano, a gente já tinha uma diversidade de matos totalmente diferentes. E foi aí que inspirou o doutorado da Flora, né, a Flora Camargo, lá pela UFLA, e com também a orientação da Embrapa Floresta, a gente fez as medições da evolução desse solo, medindo minerais, medindo macro-organismos, nós não conseguimos micro-organismos, né? E também observando o levantamento florístico, né? E a pesquisa, né, deu que no 6º ano, né, a gente fez assim, fomos medindo isso no nosso solo, medindo isso num samambaial, medindo num pasto, medindo na floresta e medindo numa propriedade convencional que fazia todo trabalhava com aração, gradagem, calagem, adubação, herbicida, e aí a gente foi medindo os mesmos indicadores. Então, nosso solo, no 6º ano, ele saiu do samambaial e deu indicadores de terra de floresta. Então, a gente ficou muito feliz, porque a gente viu que a troca da vegetação, aquilo que a gente estava observando, também estava comprovando na pesquisa a mudança da fertilidade do solo. Legal. Marcelo, temos mais perguntas aqui. Choveu pergunta agora na última hora. Então, eu vou fazer 2 perguntas ao mesmo tempo para você. Uma é do Leandro, a outra é da Angélica. O Leandro, ele queria saber se você considera a cromatografia de Pfeiffer é uma boa forma de monitoramento da biologia do solo. E a Angélica fez uma pergunta que é, para você, assim, você entende se o cupim tem o mesmo sistema e o mesmo papel que a formiga no chão, no solo? Com certeza. Deixa eu começar do cupim, com certeza, né? Porque, veja bem, se a gente pegar uma área que está cheia de cupim e a gente tirar o homem, tirar a atividade, a agricultura é uma atividade humana, né, que a gente sabe, né, e deixar a floresta agir, aquilo vai se harmonizar, vai virar ser floresta, tudo aquilo vai ficar, né, tudo certo, né? Inclusive a nossa terra tem cupim, porque era pasto de bezerro, e a gente preservou lá alguns cupins para mostrar para o pessoal que nós saímos de uma área degradada, né? E que o cupim, ele inclusive, né, segundo o trabalho do professor Átila, do Andreas Átila, ele estudou a influência, né, do cupim na estruturação, na formação, né, das partículas do nosso solo. Né? Os térmitas, eles têm uma grande contribuição, porque nós estamos num dos solos mais antigos, né, do planeta. Nós estamos deitados em cima de uma placa sedimentar, nós somos um país deitado em berço esplêndido mesmo, né? Então, o Brasil é um solo muito antigo, já muito remexido, revolvido justamente por esses organismos, esses macro-organismos. Eles construíram essa estrutura do solo, né? Agora, quando tem muito cupim na nossa área, quer dizer que nós estamos trabalhando errado, que a gente tem que reavaliar o nosso manejo, a gente tem que reavaliar a utilização da terra que a gente está fazendo. Nós temos que aprender a trabalhar com árvore, né? O Brasil é essencialmente um produtor de árvore.
é o maior bioma que tem. Nós temos árvore em tudo quanto é lugar, e porque nós temos água, e temos sol, e temos terra boa em todo lugar. A gente precisa trabalhar com a árvore, né? Agora, essa questão da cromatografia, né? Essa parte, Leandro, eu assim, não é muito a nossa parte na extensão rural, né? Lá no campo, porque a gente está trabalhando com as ferramentas do agricultor, nós não temos o laboratório. Nosso diagnóstico é cheirar, é sentir a terra, é a cor, é o dia a dia, é o campo, é as ferramentas que o agricultor tem. Mas eu tenho visto, né, grande contribuição na pesquisa, trazendo para nós, né, principalmente essa parte da cristalografia, da avaliação fractal, as dimensões fractais, né? Então, se você, através, né, da cromatografia, você estudar, né, aquela formação, né, o número fractal, você vai chegar mais perto do entendimento das forças que agiram no fenômeno de fazer vamos dizer assim, aquele composto, né, aquele solo. Assim como a gente, por exemplo, via, né, que você, quando faz, né, uma cromatografia de um grão de arroz, você vai encontrar imagens diferentes no grão, no amido e na casca do arroz, né? Então, você vai ver um material amorfo e você vai ver um material que forma cristais maravilhosos, né? Então, qual que é o fenômeno, quem que agiu, quais foram as forças e substâncias, né? Então, eu acho que sim, é importante. Com certeza, hoje a pesquisa ajuda muito a gente, mas no campo as nossas ferramentas são simples de trabalho, né? A gente trabalha com as mesmas ferramentas que o agricultor tem. Então, eu não sei avaliar muito, né, essa ferramenta de análise aí. Ok, vamos para a próxima. Tem um pessoal querendo informação a respeito de material, se você vai disponibilizar material ou um contato para as pessoas Sim. poderem pegar o material com você, por gentileza. Sim. Isso é legal. A outra coisa é o seguinte, tem gente querendo saber se você comercializa produtos orgânicos em alguma feira, se você participa de alguma organização municipal de agricultores com o propósito de fortalecer a agricultura orgânica. Eu acho que são essas duas perguntas. Fica mais uma pergunta para o final. Tá bom. Olha, eu comercializei durante muito tempo produtos orgânicos com certificação, né? Porque hoje nós temos uma lei e a gente só pode comercializar produtos orgânicos quando você está certificado, né? E hoje meu sítio não está com a certificação em dia porque a gente fazia parte de um grupo lá de Maria da Fé, né? E que a certificação passou a ser participativa e eu, por estar sempre viajando, eu não consigo participar, acompanhar o grupo. Então, hoje, eu não comercializo produtos orgânicos, mas eu comercializo produtos saudáveis, sem veneno. Porque se eu falar que é orgânico, a lei vai me punir, porque eu estou sem certificação. Mas o meu sítio está à produção e comercializa. Eu trabalho, assim, tem muitas pessoas que vão buscar os produtos principalmente para transformar, para doce, para desidratar, né? Então, eu estou no processo de fazer a revalidação novamente do meu certificado para voltar a comercializar produtos orgânicos. Mas hoje eu só comercializo produtos saudáveis e sem veneno. Ok. Tem mais gente perguntando seu e-mail. Se você depois quiser, você pode escrever no chat seu e-mail, como é que as pessoas entram em contato com você. Tem uma pergunta aqui bem interessante, que é o seguinte. Professor Marcelo, o inseto Trips vai até o pé de tomate, suga, desfruta, passa um vírus para matar o tomateiro, etc. Ou seja, o inseto acaba com o seu próprio alimento. Qual o sentido na natureza em constituir esse fato? Onde que está a beleza e a necessidade de existir isso na natureza? Eu acho que para quem é orgânico está boa de responder essa pergunta.
Mas é uma coisa interessante, porque o TRIPS é associado a um dos grandes transmissores de vira-cabeça no tomate, né? Mas sem o TRIPS é um grande polinizador. Ele poliniza, né, manga, ele poliniza citros, é um dos principais polinizadores que nós temos, né? Então, na verdade, o TRIPS é um animal sugador e ele é como se fosse, se torna um vetor, né? Porque ele não está lá para matar a planta, né? Ele está lá para polinizar a planta, ou, né, ele também se alimenta da planta. Mas aí ele acaba transmitindo a virose. E isso, nós, no nossos cursos de tomate, a gente mantém as plantas doentes de vira-cabeça, a gente não elimina essas plantas, e a gente vê que de 3 a 5% é normal que as plantas adoeçam, peguem virose. Mas nós temos 95, 97% de plantas sadias que a virose não se desenvolve. Então aí entra, eu sei que é um assunto muito polêmico, aonde, na minha visão, e a gente constata isso, que a, a virose está ligada ao estado de saúde da planta. A presença do vírus da planta não é o suficiente para que ela adoeça, que ela apresente o sintoma. A gente vê que plantações, e a gente mantém isso nos cursos, as plantas doentes no meio da lavoura, para mostrar que do lado de uma planta doente, a gente consegue ter uma planta sadia. E uma observação que a gente fez é que todas as plantas que manifestaram os sintomas da doença, elas não conseguiram formar o seu sistema radicular. O seu sistema radicular ficou atrofiado. Né? Ela a raiz, do jeito que a gente plantou, depois de um mês, ela se encontrava atrofiada, o sistema radicular. E a planta do lado não, soltou o sistema radicular abundante e desenvolveu. E todas essas que não conseguiram se desenvolver no sistema radicular, então elas adoeceram. E aí, conversando com o João, né, com o João Nabuco, que, sinceramente, é um profissional que eu tenho um grande respeito e admiração pelo trabalho dele na homeopatia, porque nós estamos aplicando medicamentos homeopáticos no tomate e nós estamos vendo plantas sair do estado de virose, sair, começar a vegetar, emitir folhas novas, verdes, sem sintomas da doença. Ela não vai ser uma planta produtiva como a outra, mas ver uma planta sair, nós temos fotografia disso, documentado isso, e também pode ir nos cursos ver, né, pessoalmente, isso daí. E outro fator que a gente vê é o seguinte, que a gente considera e conversa da questão da hereditariedade das doenças na agricultura. Mas aí um dia o pessoal perguntou, mas hereditariedade, a mãe passa a doença para a filha? Eu falei, não, não é uma doença genética, mas é uma doença que é adquirida pela forma de agricultura que a gente escolheu praticar. Então, por exemplo, um tomate, ele por algum momento iria pensar que ele ia trocar de casa, de lugar? Toda a planta nasce com a sua semente no chão, forma o seu sistema radicular, depois ela vai saindo, e nessa formação, desde a germinação no solo, essa planta cria relações, criam formas de ir buscar a sua saúde. E por isso que muita gente fala assim, aquele tomate que nasceu sozinho lá, o tomate tiguera, não tem praga, não tem doença, não dá nada naquele tomate, é uma delícia. Por que aquele tomate não adoece? Eu falei, então, né? Porque o sistema radicular do tomate era para ser um sistema de mais de 1 metro de profundidade, com 2 metros de largura, de extensão, na superfície. Aí eu ponho ele numa bandeja, jogo lá um sistema tudo dobrado, um monte de raiz enovelado, ponho ele lá e quero que ele se vire e dê 10 quilos de tomate para mim. E não adoeça ainda. Então, é isso que a gente considera que, às vezes, a forma que a gente colocou a planta sob a agricultura gerou desequilíbrios, já está gerando quebras nos seus processos e que vão deixar a planta suscetível a determinadas doenças, né? Agora, não quer dizer que a gente não deva fazer isso, porque existe, né, essa questão da parte econômica, de dar conta do trabalho, mas aí eu tenho que reavaliar e ver, será que é o TRIPS o meu problema, né? Ou ele é sintoma? Então, é isso que a gente pensa, não vamos julgar nada, vamos sempre observar.
E o fato é que vira a cabeça para nós estamos num ano que está parecendo muito vira-cabeça, está muito propício para o vira-cabeça esse ano, mas nós estamos lá com 5% de perda. 95% está sadio. Maravilha. Tem mais uma pergunta aqui que surgiu, que é sobre água de vidro. Eles queriam saber se você tem experiência, quem quer saber é o Leandro, e como você lida com isso. Então, olha só, o nome água de vidro, né, é um nome que eu recentemente fiquei sabendo, né, que o pessoal chama de água de vidro aí, né, a água de cal aí, né. Então, eu acho que assim, você pode, né, identificando que existe, né, um estímulo, né, eu aconselho as pessoas a não perder a sua produção. Se você tiver que usar qualquer coisa, use, né? Mas use sabendo, tentando entender que ali na frente você busque não precisar mais usar daquilo. Então, se você vai usar uma espinosina, se você vai usar uma água de vidro, ou se você vai usar uma bovéria, se você vai usar um óleo de nim, um biofertilizante, está aí para ser usado, né? A questão é você ficar dependente disso, né? Que o cara não faz manejo, não melhora o seu solo, não se ocupa com a sua planta e fica só adquirindo insumo orgânico. Aí é trocar 6 por meia dúzia, né? As ferramentas estão aí para serem usadas e você tem que usar, né, de acordo com a sua necessidade. Mas o melhor é que não usar. Porque quando você não precisa usar, significa que você está fazendo o melhor para a sua planta, né? Mas a água de vidro é uma coisa antiga, muito usada, né? Da cinza, você pode misturar água com cinza, fazer aquela água de vidro, né? Que eles chamam, né? E eu acho ótimo, acho tudo ótimo. Veja bem, eu acho, né, assim, às vezes, né, uma água de mamona, né, fortalece a planta, estimula a planta muito mais do que qualquer adubo foliar, por exemplo, né? Então, a gente gosta da tiririca, a gente gosta dos matos, a gente gosta da cinza, da cal, a gente gosta dos elementos. Então, o mineral, o vegetal, né, eles estão aí para a gente achar o nosso caminho. Como a gente não sabia as respostas, então nós falamos assim, bom, eu não sei a resposta, então eu vou começar a fazer pergunta, né? Então, pelo menos as perguntas, porque um dia as respostas chegam, né? Bom, a gente tem mais perguntas aqui, mas a gente está quase no finalzinho. Será que dá tempo de mais uma? Dá, por Vamos mim ver dá. aqui, Ó, olha. para eu disponibilizar, que nem assim, material que o pessoal está pedindo, às vezes o contato, eu passo para você, você passa para eles, eu não sei como disponibilizar isso. É o seguinte, esse bate-papo hoje, ele vai ser todo colocado. Opa, pera, deixa eu ver. Esse bate-papo hoje, ele vai ser todo colocado no YouTube depois, né? Tá. E aí a gente pode colocar lá o seu material, certo, pessoal? O pessoal que está aí, Porque assim, Natália, Farid, pode ser assim, pessoal? se também quem quiser entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. O que eu puder, eu já passo direto também, né? Aí a Marina tem o meu contato, pode passar o meu contato. Meu e-mail é meu nome, marcelosambiase@gmail.com, né? E o WhatsApp, assim, a gente passa, não tem problema nenhum, não. Tá ok, a gente combina direitinho e fica marcado isso também lá. Se Tá alguém bom. puder já digitar esse e-mail aqui, quem ouviu, pode digitar aqui no chat. E Assim todo aí, mundo viu, fica Marina, sabendo. se você quiser disponibilizar aquele vídeo do NEA lá, que eu te mandei, aquela coisa, pode estar no YouTube também. Pode deixar, eu vou disponibilizar os três vídeos para o pessoal. Tá. Aí o pessoal tem uma noção do que é esse trabalho da mantiqueira lá do NEA. Tá legal. Qual que é a próxima Marcelo, pergunta? tem mais uma pergunta aqui, se der tempo, né? Ó, tem uma pessoa fazendo uma pergunta sobre
uma técnica, né? O Ernest fala em expressão genética, que é quebrar, como é que ele falou? Quebrar, ter uma planta, para ter uma planta, o ideal é plantar pelo menos 100 metros longe dela, para que possamos selecionar as melhores e mais aptas. Você faz esse tipo de seleção com 100 metros Olha, de distância? não, eu faço o seguinte, Marina, a gente, no campo, no dia a dia, lá nas culturas, a gente vai selecionando na própria lavoura as plantas que a gente viu que estão mais bonitas, né? Então, no caso do feijão que a gente planta no sítio lá, é semente nossa, nós temos mais de 15 variedades de feijão, onde a gente começou plantando, na primeira safra a gente plantava 1 litro, colhia 25. Depois fomos selecionando as plantas, né, dentro daquela plantação, e hoje a gente planta 1 litro e colhe 60 litros, né? Então, a seleção você pode fazer separada ou pode selecionar dentro do seu ambiente, né? É que eu vejo que depende muito do objetivo que você quer. Mas o Vladimir, que também é um grande amigo aí, que é especialista em semente da olericultura, pelo menos, né? Então, assim, o bom seria se você fizesse um campo separado para fazer a sua produção de semente que você coleta para o ano todo. Mas nem sempre é possível isso. Então, a gente faz no nosso campo e a gente não tem, assim, está dando certo, né? Bom, eu acabei de colar os três links do YouTube que você passou, estão os 3 colados aqui, pessoal, esses que o Marcelo acabou de indicar. Esse é um pouco Já fizeram a do gentileza de trabalho. escrever seu e-mail aqui também no chat. É marcelosambiase@gmail.com. Esse link aí, esse é um pouco do trabalho Pronto, que a está gente ali. fez. Aqui, eu escrevo aqui. Ó, que nem eu falei, eu sou um pouco analfabeto. Sim, você pode escrever no... Esse aí, Mas ó, está tá tudo certo. certo, a gente está indo bem, a gente está entre amigos, sem amigos. É. Não, está aqui, ó, você Está colocou tudo certo, meu bonito e-mail é aqui, esse ó. mesmo. Tá uma maravilha. Está correto o e-mail. Pronto. Pronto. Aí todo mundo pode entrar em contato com ele via e-mail. Pessoal, eu sou muito Os links limitado aqui nesse que negócio você de indicou do seu tecnologia. trabalho. Tá tudo certo. Eu queria que... eu não tenho mais perguntas, nosso tempo também está estourando, a gente continua até às 17h30. Eu queria agradecer imensamente a Secretaria do Meio Marina, Ambiente falhou um pouco, eu de não consegui Assis. entender. Cortou um pouco Oi, estão a me fala, eu ouvindo? não Agora ficou entendi. bom? Tá bom. Melhorou? Melhorou agora? Melhorou, tá ótimo, tá ótimo. Então, eu queria muito agradecer você. Vou começar agradecendo você por você ter aceito estar com a gente nesse É um segundo fórum. prazer. A gente está fazendo um trabalho que agora está ganhando muita vida aqui em Assis, que a gente tem a PROA, que é a Associação dos Produtores Agroecológicos de Assis, a gente tem a Curiota, a gente tem bastante gente fazendo um trabalho incrível em prol da agricultura orgânica e da agricultura agroecológica. E quando falaram no nome, a gente citou você, e a gente está muito feliz porque você esteve aqui, a gente sabe do seu potencial, do seu conhecimento, da sua experiência, então eu sou muito grata a você. Eu que A gente é agradeço. muito grata à Secretaria, a gente é muito Também. grata à Secretaria do Meio Ambiente também, porque eles promoveram esse fórum, esse pessoal que está aí por trás, Farid, Natália, Mari, Cledir, todo mundo aí atrás, né, fazendo isso aqui acontecer, e ao pessoal que faz as doações para a gente fazer os sorteios, enfim. Temos mais amanhã, quarta, quinta e sexta, continuem aí participando, continuem acompanhando a gente por aqui, que tá muito legal. Valeu, pessoal, valeu Pessoal. mesmo, valeu mesmo. Marcelo, para você agora. Não, eu só queria agradecer a todos aí, estou vendo um monte de amigos, cara conhecida, pô, maior gratidão aí por vocês e que eu puder estar ajudando, contribuindo e estou à disposição aí. E com certeza, assim, eu acho que assim,
a gente tem que acreditar no amor, tem que acreditar na vida, né? É isso daí que vale, é isso que a gente leva daqui, né? Então, é isso aí, viver o presente, um dia de cada vez. Obrigado a todos, gratidão, Marina, pelo convite, e vamos estar aí em algum lugar na roça. Vamos, você falou lindo, o amor. É isso aí, pessoal. É no amor mesmo. Obrigada, Marcelo. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, obrigado.